Olá, galera! Aqui é a Sá Menegoto e eu estou aqui para trazer para vocês a história do Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho. Para a gente entender a história do Francisco Costa Rocha, a gente tem que começar lá pelos pais dele, o seu Francisco e a dona Nancy. Seu Francisco era casado legitimamente e tinha 6 filhos. Porém, ele se apaixonou para a alegre e entusiasta Nancy, com quem ele teve 2 gravidezes e ela fez 2 abortos até que ela disse não no terceiro filho. Esse vai nascer. E foi aí que foi gerado e nasceu Francisco Costa Rocha. Apesar de ter o mesmo nome do pai, ele não tinha Júnior ou filho no sobrenome, como era de se esperar. Afinal, seu pai tinha uma família legítima e ele era um filho ilegítimo. O relacionamento entre seu Francisco, que era 20 anos mais velho que a dona Nancy, era cheio de intrigas, era cheio de brigas, de confusões. E o Francisco, quando criança, ele oscilava muito entre gostar do pai, admirar aquele pai e se sentir rejeitado e sentir ódio dele, porque ele ia, vinha, ele não estava ali presente na vida dele, né? Quando o Francisco tinha 4 anos, uma ruína financeira cometeu a sua família e a sua mãe tinha sérios problemas pulmonares. O que aconteceu? Seu pai, seu Francisco, levou o seu filho Francisco para morar com um casal de empregados seus. Lá, o menino apanhava todos os dias, ele era chamado de encapetado, endiabrado, ele era totalmente solitário e ele acabou criando os seus próprios passatempos. Entre eles, era testar as 7 vidas dos gatos. Ele afogava o gato, esperava o gato voltar, enforcava o gato, esperava o gato voltar, assim testando as 7 vidas desses bichinhos. O Francisco apanhava tanto que uma vez ele chegou a quase perder a sua mão, porque ele estava apanhando com uma faca e sem querer a faca bateu do lado do fio. Então tu imagina como vivia essa criança, né? A sua mãe, Nancy, foi buscar ele cerca de 2 anos depois, porém o menino mal se lembrava dela. Então tu imagina a confusão na cabeça de uma criança tão pequena. Quando ele foi morar com a mãe, ela percebeu que ele sofria de enurese noturna, que ele tinha sangramentos no nariz, sofria de asma e tinha pavor noturno. Então, a Nancy, não satisfeita de ter se relacionado com um homem casado, pai do Francisco, seu filho, ela continuou tendo relacionamento sempre com homens casados. Então era um entra e sai de homens desconhecidos e esse era um comportamento que o Chico não gostava, não assimilava, que o fazia se distanciar de sua mãe, que fazia ele se voltar mais para dentro. Na escola ele era briguento, desatento, ele era um mau aluno. Quando ele reprovou no 4º ano, ele saiu da escola de padres, onde ele estudava, e se mudou para um novo colégio, onde fez o 4º e 5º ano. As coisas até iam bem, até que o Francisco resolveu que era ateu. Com influência de um tio dele, ele resolveu que não acreditava em Deus. Assim, se hoje em dia já é difícil para as pessoas que têm essa posição, porque a sociedade oprime quem não coloca Cristo acima de tudo, você imagina como era lá nos anos 50, né? O Chico sempre foi muito inteligente. E na sua adolescência, ele oscilava entre esse lado filosófico, as questões da vida, procurar respostas, sabe? Ele tinha muitas questões e procurava essas respostas. Porém, ele também tinha aquele outro lado, que botava fogo nas coisas, perseguia assombrações, fazia pesquisas sobre vampiros, que não é nada de errado, mas invocar o diabo não é a coisa mais comum, digamos assim. Então, ele tinha vários desses tipos de passatempo. Ele geralmente era o mais baixinho dessa turma de adolescentes. E isso fazia com que os maiores o insinuassem a ter relações sexuais em troca de favores. Isso com certeza deve ter marcado muito a vida desse cara. Então, com 15 anos, o Chico disse: eu quero ser marinheiro. Nessa época, ele morava lá no Espírito Santo, né, onde ele nasceu. E daí ele teria que vir a Santa Catarina para entrar na escola naval. Mas a Nancy, sua mãe, disse: não, o senhor não vai para Santa Catarina. Com 16 anos, ele mudou-se para o Rio de Janeiro com a mãe dele e
Agora ele tinha um padrasto, alguém fixo com a mãe dele, que ficou até o final da vida dela com ela. E aos 18 anos, ele decidiu, eu quero ser paraquedista. Então ele foi para São Paulo, se alistou na aeronáutica e começou a trabalhar nisso. Depois foi para infantaria e coisa. Ele estava ali dentro do exército, né? E era um local que ele até estava se dando bem, mas ele tinha esse problema com responsabilidade, que foi o que acabou fazendo com que ele saísse. Saindo do exército, ele foi trabalhar como representante de vendas. E ele se dava bem com isso, porque ele vendia bem, ele viajava e ele tinha tempo livre, fazia esses horários. O problema é que ele tinha metas. Então, não batendo as metas, foi demitido. Então, o Chico resolveu entrar na carreira de corretor de imóveis. E foi aí que aconteceu uma mudança na sua vida. Por quê? Porque ele conheceu o álcool, ele conheceu a vida boêmia, ele conheceu as mulheres da noite, e isso com certeza foi uma mudança decisiva no que viria a seguir. Nessa época, o Francisco lia Nietzsche, Dostoiévski. Ele tinha uma ideia do que ele queria para ele sabia que ele não queria uma esposa. Então, quando ele começava a se relacionar com as mulheres, e as mulheres começavam a querer mandar nele, querer casar e coisa, ele dizia não. Porque ele sabia que ele não queria isso, ele não queria nenhuma mulher ali controlando ele. Então, ele preferia, abertamente falava disso, ele preferia sair com as mulheres da noite por causa que a única coisa que elas queriam é que ele pagasse a conta, literalmente, né? Então, ele se sentia satisfeito assim. E, então, ele foi morar, quando ele estava trabalhando aí como corretor de imóveis, com um colega, ex-colega dele da aeronáutica, o médico cirurgião da aeronáutica, o Caio. E com esse mesmo amigo, eles moravam no mesmo apartamento, mas era assim, o Caio tinha uma esposa, morava com ela na casa dela, e o Francisco morava no apartamento. Mas o Caio tinha uma vida extraconjugal, e era para isso que ele utilizava esse apartamento. Enfim, um dia eles foram assistir no cinema um filme que tinha lançado, O Colecionador. Pois bem, esse filme mexeu muito com a cabeça do Francisco. Continuando na sua vida boêmia e indo a bordéis e coisa, ele já tinha ouvido muito falar de uma tal Margarete Suída, a bailarina, mas ele não conhecia. Um dia, enfim, tava lá a Margarete, o Francisco e papapá, conversa vai, conversa vem, eles se acertaram, foram para o apartamento. E então, o que viria a seguir chocaria a todos. Bem, tudo começou de uma forma totalmente consensual e com algo que o Francisco estava super acostumado. Então, ele tratou lá com a Margarete Suída, que era uma prostituta, eles foram para o apartamento, eles tiveram sexo consensual, apesar de ele ter um lado sádico, de gostar de asfixia e de morder, as coisas iam bem. Até que ele perdeu totalmente o seu controle. Ele relata sobre esse crime que ele se lembra apenas de alguns flashes. Então, o que aconteceu? Ele a asfixiou com a mão, depois ele disse que pegou um cinto que não sabe aonde estava e asfixiou ela. Pra você ver como isso não foi premeditado, ele sempre escondia a chave do banheiro quando levava alguém pra casa dele, porque ele tinha medo de ser roubado. Daí ele não achava a chave e ele queria ir no banheiro. O que ele fez? Ele tirou as dobradiças da porta, arrancou a porta, pegou a Margarete, tirou da cama, foi levando, no meio do caminho parou e começou a cortá-la com uma tesoura. A mulher já estava morta, o que tudo indica. E depois continuou arrastando ela, era uma sangueira desgraçada, levou ela pra banheira, lá pegou uma gilete, cortou os mamilos dela fora. Então ele começou a cortar as partes moles do corpo, como músculos e seios, tirando tudo fora. Esviscerou a mulher, pegou as vísceras, resolveu que ia jogar pelo vaso sanitário, depois viu que não ia dar certo, pegou um balde, começou a botar tudo dentro do balde, e sangue pra tudo que era lado. E nisso, ele tinha marcado de encontrar pra jantar, sabe com quem? Com o Caio, que também, tecnicamente, meio que morava ali. Então, ele pegou, se arrumou assim, do jeito que deu, desceu e esperou o Caio lá no térreo. Daí, quando o Caio chegou, ele foi reto e direto. Caio, aconteceu uma coisa muito grave. Tem uma pessoa morta lá em cima.
Mas, por favor, não chame a polícia. Eu vou ao Rio de Janeiro falar com a minha mãe, colocar ela a par da situação e depois eu me entrego.